gostei muito das intervenções, particularmente daquelas que tentaram concretizar a discussão com exemplos sobre a vida na cidade, questões como educação, como colocou a Raquel, as questões de saúde levantadas pela Ruth. E por que isso? Porque, em primeiro lugar, companheiros e companheiras, nas eleições está em discussão a questão do poder. Nós temos que entender isso. O exemplo que deu o George, para mim, é excelente, de como nós podemos tratar a discussão do poder em torno ao candidato a vereador do bairro. Nós podemos discutir a questão do poder em torno a este tema, em torno a este candidato, em torno ao controle que estes vereadores exercem em cada região da cidade sobre os empregos públicos, as terceirizações e tudo isso. Nós podemos. E as pessoas entendem. Então é importante ver este tema das eleições e a nossa participação nas eleições, não só para discutir nossas propostas econômicas, democráticas e anticapitalistas, mas para discutir com os trabalhadores o que significa governar o país. E que isso vai desde das questões mais locais, do bairro, da disputa com esse vereador da burguesia ou da Frente Popular, até a cidade, o estado e o país. E nós precisamos ter a ambição de concretizar no cotidiano, exatamente isso que colocou o Jean aqui, esse debate. Por quê? A Frente Popular, em particular, se utiliza desses tais conselhos de saúde, ou dos conselhos de escola, ou do orçamento participativo, né, para dizer que está chamando a população a participar das decisões governamentais. Mas, na verdade, isso a gente pode desmontar com uma pergunta muito simples. Quanto do orçamento da saúde, aqui vamos discutir as coisas como são, quanto do orçamento da saúde os conselhos de saúde decidem? Quanto? 5%? 10%? Quanto? Não decide absolutamente nada. Quantos conselhos de saúde decidem sobre concursos públicos e contratação de funcionários para melhorar o atendimento à população? Sobre a contratação de médicos e enfermeiros para melhorar o atendimento à população? Sobre a construção de postos de saúde e hospitais em regiões estratégicas da cidade? Não decidem nada. É assim que nós podemos discutir. A Raquel deu um exemplo interessante aqui de como nós podemos discutir, inclusive em cada escola, o problema do controle estatal sobre a própria gestão escolar, que deveria ser garantida pela própria comunidade junto com os alunos e professores, e que o Estado deveria atender essas reivindicações da própria comunidade escolar e não impor a sua política educacional de acordo com as próprias diretrizes do Estado burguês e do Banco Mundial, como a gente vê hoje. E tudo isso disfarçado sob o mote da participação da comunidade nas decisões sobre saúde e educação. Isso é discutir no cotidiano a questão do poder, e não só no período eleitoral. Agora, as eleições nos possibilitam fazer essa discussão de uma maneira mais ampla, porque, além de discutir essas questões específicas, nós podemos discutir os conselhos populares, como falou aqui o Gonzaga. E esse é o debate, não é? O que nós queremos dizer sobre o problema dos transportes, falou muito bem aqui a Isabel. Nós queremos dizer o seguinte: nós podemos reunir um Conselho Popular de Transportes para decidir sobre uma medida imediata, no primeiro dia de governo do PSTU na cidade de Fortaleza. Nós vamos reconstruir a CTC. E mais, e nós vamos discutir aqui com os trabalhadores, trocadores, motoristas, usuários, trabalhadores dos terminais, quantas e quais linhas de imediato vão ser estatizadas nessa cidade. Pode ser que não haja correlação de forças de imediato para a gente estatizar tudo de uma vez. Essa não é a discussão. Os bolcheviques tomaram o poder em outubro de 17 e realizaram as primeiras grandes estatizações das grandes empresas a partir de fevereiro, março, abril de 18. Algumas, inclusive, mais importantes, quase um ano depois. O problema é como nós mobilizamos os trabalhadores, organizamos os trabalhadores, para que as medidas, inclusive, de expropriação da burguesia possam estar baseadas
nesta mobilização e organização da própria classe. Porque sem isso nós não vamos conseguir mudar a correlação de forças. Porque mesmo a hipótese, uma situação não revolucionária como a nós vivemos hoje, pouco provável de que nós ganhássemos alguma prefeitura, se nós chegássemos a ganhar, hipoteticamente, uma prefeitura numa situação não revolucionária, nós utilizaríamos no primeiro dia esta prefeitura como uma trincheira para fazer exatamente isso que nós estamos discutindo aqui. Nosso prefeito ia descer do seu gabinete e ia sair correndo as principais fábricas e empresas, bairros da cidade, discutindo com os trabalhadores como organizar os conselhos populares para decidir sobre orçamento, fazer uma auditoria junto com os sindicatos sobre as finanças da prefeitura, que foi herdada da antiga gestão burguesa, e a partir daí garantir um processo de mobilização efetivamente que possibilite que os trabalhadores governem. Essa é a questão que nós temos que ambicionar. Porque eu falei muito aqui dos desvios oportunistas, do que representa o economicismo, mesmo o democratismo. Mas os sectários, em geral, tratam essa discussão sobre o poder dos trabalhadores e os conselhos populares de uma maneira completamente abstrata. Se discute simplesmente as medidas genéricas do programa de transição e nunca se preocupa em discutir questões concretas que façam com que os trabalhadores vejam nas suas próprias condições de vida como se manifesta exatamente o poder da burguesia, do Estado burguês, dessa falsa democracia, dessa democracia dos ricos. O Moreno costumava fazer piada, particularmente com o POR boliviano, o Partido Obrero Revolucionário da Bolívia. Quer dizer, não é incrível? Os caras têm ditadura militar, ditadura revolucionária do proletariado é a sua palavra central. Né? Tem democracia burguesa, ditadura revolucionária do proletariado é a sua palavra de ordem central. Mas eles diziam, que colocar sempre a questão do poder na ordem do dia. Mas camaradas, ninguém vai entender isso. A questão é como nós transformamos exatamente esta questão fundamental que colocava o Lenin, de que fora a questão do poder, o resto é ilusão, na ordem do dia. Porque o que os bolcheviques fizeram em 17? Eles tomaram o poder em 3 palavras de ordem, pão, paz, terra. Vocês querem 3 palavras de ordem mais reformista do que pão, paz, terra? Os caras diziam o seguinte: pão para comer, paz para viver, porque a gente está morrendo com essa guerra. Essa guerra é dos imperialistas, não é nossa. E terra para produzir. Eu quero comer, quero viver, quero produzir. Você quer algo mais rebaixado do que isso? Só que chega uma situação tão insustentável do país, da guerra, da fome, do caos da produção de alimentos e da produção em geral por conta da guerra, que a burguesia mete o país nessa bancarrota, que os bolcheviques disseram o seguinte: gente, para você viver, para você comer e para você produzir, nós temos que tomar o poder. E isso é o que nós buscamos. Nós somos um partido que nos preparamos durante 10, 20, 30, 40, 50 anos para esse momento. E evidentemente nós vivemos hoje uma situação não revolucionária. Nós não estamos aqui discutindo que é possível construir conselhos populares revolucionários para todo lado, numa situação não revolucionária. No entanto, isso é parte fundamental do nosso programa e da nossa propaganda. E aqui não significa que nós vamos esperar simplesmente a situação revolucionária, a crise revolucionária para fazer essa discussão. Nós podemos fazer essa discussão num grande momento, onde as massas discutem política, onde se pode fazer propaganda política, inclusive pela televisão, de qual é o modo do PSTU governar. O PT tem seu modo de governar, que é o modo de governar da burguesia. E nós vamos dizer, nós também temos um modo de governar, é diferente de tudo isso que está aí. E nós estamos propondo a você a vir militar conosco para construir esse partido e, a partir das próprias lutas da classe, da medida em que a gente possa avançar e mudar a correlação de forças em favor dos trabalhadores, a gente possa colocar isso na ordem do dia. Evidentemente que hoje, esse é um debate que envolve fundamentalmente a questão da propaganda, mas as pessoas entendem. Se você discutir nesse bairro, com os trabalhadores, o que representa essa política desse vereador, e dizer como nós organizaríamos o bairro para atender as necessidades da população, em vez de fazer clientelismo como esse sujeito faz, as pessoas vão entender. As pessoas vão entender que é possível organizar trabalhadores dos transportes, que é possível organizar usuários para discutir uma política pública para os transportes coletivos de Fortaleza. As pessoas entendem. E as pessoas têm propostas, as pessoas querem participar. Então essa questão, ela para nós custa muito caro. E muitas vezes a gente não dá devida importância a essa concretização fundamental
da política do Partido Revolucionário, que é exatamente vincular as reivindicações imediatas, econômicas, democráticas, e mesmo as reivindicações transitórias, com o problema do exercício do poder. E isso vale mesmo para o local de trabalho. Muitos companheiros veem, por exemplo, a discussão que nós começamos a fazer no partido e na Conluta sobre a saúde do trabalhador como um problema menor. Eu não vejo assim. Eu vejo como um problema que pode levar em setores operários importantes nesse país, como construção civil, como petroleiros, como metalúrgicos, a discussões dentro das fábricas e locais de trabalho sobre o controle da produção. Porque na medida em que você discute a segurança no trabalho, as doenças do trabalho, os produtos químicos cancerígenos, e o sindicato, junto com os trabalhadores, com os delegados sindicais, no local de trabalho, diz: com esse produto químico cancerígeno nós não produzimos mais, nós vamos parar a produção. Ou a empresa muda esse produto, e sabemos que existe no mercado um outro produto não cancerígeno que tem o mesmo efeito para a produção desta mercadoria, ou nós não produzimos mais, nós vamos parar, e daqui nós vamos decidir que vai mudar o produto químico. Isso é disputar o poder dentro da fábrica. Isso significa que os trabalhadores vão tomar a fábrica, vai ser autogestão do dia todo? Não. Mas isso significa que os trabalhadores vão entender no seu cotidiano que a sua luta contra o patrão também é uma luta pelo poder. Na fábrica, no local de trabalho, na escola, no posto de saúde. Ganhando os demais camaradas para construir democraticamente uma proposta ao calor de uma luta, ao calor de uma greve. E uma reivindicação como essa pode levar a uma greve, pode levar a uma mobilização e pode levar a uma conquista. Evidentemente, uma conquista imediata, que pode ser efêmera, na medida em que o capitalismo sobrevive. Mas isso é de um fator educativo primordial para a nossa classe. E é muito importante que a gente possa aproveitar este momento eleitoral para fazer esse exercício junto com os trabalhadores. Né? Então essa é exatamente a questão fundamental que eu queria deixar aqui para vocês. Né? Que acho que nós, nessa campanha eleitoral, particularmente nas regiões operárias, né, em regionais operárias como aqui em Fortaleza, tem um operário como candidato a prefeito, em Belém tem um outro operário da construção civil como nosso candidato a vereador prioritário, fazendo uma polêmica frontal contra os candidatos da burguesia, do PT, né, e fazendo um debate corajoso, mesmo no marco da frente com o PSOL e com o Edmilson, né, a gente possa fazer esse exercício de vincular o nosso programa à questão do poder de uma forma que os trabalhadores entendam. Que possa ficar isso também na nossa prática cotidiana. Né? Porque se a gente não conseguir transformar isso numa prática cotidiana, evidentemente que na situação revolucionária e na crise revolucionária, nós não vamos conseguir exercitar isso do dia para a noite. Isso é parte da nossa atividade de militantes revolucionários. Discutir com os trabalhadores o que significa governar e por que os trabalhadores têm que governar. Euclides, deixa eu fazer aqui só uma referência à Mafalda, antes de passar para o Gonzaga, eu lembrei agora, tem a ver com esse debate sobre a democracia representativa, a questão do poder, né, uma tirinha, que eu inclusive usei hoje em sala de aula, né, a mãe dela diz, né, para ela, Mafalda, né, vá apanhar as roupas que você deixou no chão. Ela diz: eu não preciso obedecer a ninguém, eu sou o presidente. Aí a mãe dela diz: e eu sou o Banco Mundial, o Clube de Paris e o Fundo Monetário Internacional. Aí ela volta e pega as roupas e diz assim: há que reconhecer que ela foi astuta. Então, ou seja, mas a disputa pelo poder, ela não é só tudo isso que a gente está discutindo aqui, mas é algo muito maior, como disse a Isabel, que tem a ver com a luta internacional, né? A organização internacional da nossa classe. Né? Ou seja, tem mais gente grande aí decidindo por nós, além dos próprios governos e do presidente, né? Mafalda já compreendeu isso. Vamos filiá-la ao PST.